Joia. Muito boa noite a todos. Hoje mais uma quarta, mais uma jornada, mais um degrau para a gente subir. Hoje com algumas ausências, o Márcio avisou que não poderá participar, mas que vai assistir depois e justificou a ausência dele. E a Sarina também estará ausente hoje, ela está cuidando do nosso caçula que ficou dodói. Na verdade, os dois ficaram dodói essa semana. Só que o Rafa já sarou mais rápido, né? E o Matheus teve que ir de novo pro médico anteontem e hoje, mas agora acho que tá melhor, graças a Deus. Mas a Sarina, coitada, já faz 3 noites que não dorme direito. E hoje foi tipo o sprint final, assim, pra não dar conta mesmo. Enfim, ela tá cuidando do pequeno lá, deixou o abraço e também disse que vai assistir depois. Então vamos lá. Nós aqui, como guerreiros e guerreiras. Amém, Ellen. Que o Senhor nos abençoe a todos nós. Aqui no Sul é complicado. Essa época do ano aqui a criançada sofre. Na escola lá, a maioria tá ou com gripe, ou com dor de garganta. E aí isso independe da idade. Tanto os mais velhos como os mais novos, não tem jeito. Amém. E o Senhor nos abençoe e abençoe todos que precisam de cura. Vamos lá então, vamos começar. Quero convidar vocês para fecharem os olhos e vamos pedir a bênção do Senhor sobre mais essa nossa aula, sobre mais esse encontro. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te louvamos porque até aqui, Senhor, nos sustentou o teu poder, até aqui nos sustentou a tua boa mão, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua provisão. Louvado seja o teu nome porque tu és aquele que foi, aquele que é e aquele que há de ser. Tu és o nosso Deus presente. Tu és o nosso Deus maravilhoso, nosso Pai celestial, e nós te amamos e te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa essa sala, abençoa cada um daqueles que estão aqui nessa noite, dedicando esse tempo para aprender mais de ti, para ouvir mais da tua palavra. Peço que o Senhor fale de maneira profunda, transformadora e de forma impactante em cada um dos nossos corações nessa noite, Pai. Fala conosco, revela-nos a tua vontade, revela-nos mais de ti, do teu filho e da tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos que vamos, né? Porque hoje nós vamos tratar o capítulo 6 de Marcos, capítulo meia dúzia, e é um capítulo que é maior do que o normal. Ele tem 56 versículos, eu até assustei a hora que eu olhei, porque eu não lembrava, né? A gente passa ali corriqueiramente, a gente lembra das passagens, eu particularmente sou assim. A hora que eu olhei o tanto de versículos, eu estranhei. Falei, caramba, eu acho que hoje não vai dar para falar 2 capítulos. Então, nós vamos organizar a nossa participação de forma que o Alex vai trazer a apresentação, como ele já tem feito, de uma forma bem profunda e bem detalhada. E o pastor Marcelo e eu vamos fazendo algumas participações pontuais em cada uma das narrativas. O Alex já colocou lá nos grupos, né, a organização do capítulo 6, ele tem lá várias narrativas, vários pontos importantes, e assim, eventos muito importantes acontecem aqui nesse capítulo 6. E nós sempre fazemos o quê? Comparamos com Mateus e com Lucas. Hoje aparece uma figura aqui, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João traz alguns dos relatos. Não se preocupe, Alex, porque ali no material está só os sinóticos, só os 3. Nós vamos trazer a participação do Evangelho de João pontualmente ali, apenas onde ela aparece, tá joia? Então, passo a bola para o Alex. Antes disso, o pastor Marcelo quer falar alguma coisa? Quer fazer algumas considerações introdutórias? Amados, shalom, shalom, boa noite para vocês. Estão me ouvindo? Amém. Não, meu pedido a Deus é que Deus abençoe a vida do Alex, da Lídia, e abençoe a vida de todos que estão presentes aqui, que Deus abençoe, proteja, guarde, cubra com o sangue dele, revista da armadura dele,
e que os anjos estejam com vocês aí nesse processo todo. Amém? Proteção, blindagem espiritual do céu sobre a vida de vocês, para que nenhum ataque venha, né? Atacados somos, mas não somos derrotados, né? Somos sempre aí, estamos sempre de pé. Deus abençoe. Amém, pastor Marcelo, gratidão. Até falando nessa questão, né, foi bem interessante o que o pastor falou, porque não é por acaso, essa semana eu fui guiado pelo Senhor até Efésios capítulo 6. E Efésios 6, curiosamente meia dúzia também, ele fala justamente sobre a armadura de Deus. E aplicando aquele método que a gente aprendeu aqui de estudo pela arquitetura do texto, eu meditando nele essa semana, algumas coisas me chamaram a atenção e uma delas é exatamente isso que o pastor falou. Atacados, nós somos. Então nós precisamos saber como estruturar uma defesa organizada através da palavra e através do direcionamento que Deus nos dá. Então que nessa noite o Senhor possa nos abençoar para que nós estejamos todos protegidos aqui debaixo da graça dele. Alex, meu querido, está contigo. Que o Senhor te abençoe e te capacite. Vai lá. Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Não vou ficar olhando aqui para a tela do lado, que ela é maior. Então, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 6, né? Vão ser 6 narrativas. E elas, deixa eu só aumentar aqui a tela para conseguir ver também vocês. Vão ser 6 narrativas, né? A primeira delas é Jesus rejeitado em Nazaré. A segunda narrativa, envio dos 12 apóstolos. A terceira é a morte de João Batista. A quarta seria a alimentação dos 5.000, né? A multiplicação dos pães e peixes. Jesus anda sobre as águas. E a última narrativa seria a cura em Genezaré. Então, vamos começar aqui falando uma a uma em relação aos evangelhos, né? Vou só minimizar aqui. Eu, dessa vez a gente fez num outro formato, né? Como o mestre Panza tinha comentado, né? Ela é um pouco maior e na apresentação estava muito condensada. A gente fez de um outro formato para ficar um pouco mais visível, né? Então aqui vamos começar falando sobre Jesus rejeitado em Nazaré. E O Alex, como... Opa, só me permita um comentário. É que a gente não tem noção, mas eu imagino o trabalho que você teve para fazer isso, né? Porque mais ou menos ele pegou uma apresentação de PowerPoint e subiu isso daí para um site, mas não é só subir, teve que organizar, dimensionar, etc. Eu confesso que eu não faço a mínima ideia de como faz isso, mas imagino que seja bem trabalhoso. Então, que o senhor te recompense pelo teu esforço, meu querido. amém, amém. Dá um trabalhinho, mas para ele tudo é para honra e glória dele, né? Então, gratidão, mestre, gratidão. Então, aqui vamos começar falando sobre Jesus rejeitado em Nazaré. Né? Como a gente vem conduzindo, vou comentar sobre Marcos e a, a diferença dele, né, com os demais, né, com Mateus e com Lucas. Então, vou começar aqui Marcos 6, de 1 a 6a, né? E o sinótipo dele aqui em Mateus seria 13, Mateus 13, de 53 a 58, e Lucas 4, de 16 a 30. Eu vou comentar sobre Marcos, né? Então, aqui Marcos 1 a 2a. Jesus saiu dali e foi para a cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Indo para frente, a 2b e 3, de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles.
Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Aqui já tem um ponto a se comentar, né? É que aqui em Marcos e Mateus, ele comenta sobre a questão do carpinteiro e Mateus fala, não é esse o filho do carpinteiro? Já em Lucas, ele não fala sobre, né, a questão do carpinteiro. Então aqui já é uma diferença notável aqui, né? Marcos o chama de carpinteiro, Mateus de filho de carpinteiro. Aqui é a primeira diferença aqui notável, né, entre esses dois autores, né? Indo um pouco mais para frente, a 3b, e ficaram escandalizados por causa dele. Seguindo em frente, né? Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Aqui a parte, né, que os parentes de Jesus não estavam, os parentes de Jesus da região, né, onde ele nasceu ali, não estavam honrando, né? E indo aqui para o versículo 5 e 6a, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles, né, do pessoal da própria terra dele, né? E todos os três, né, eles comentam coisas bem parecidas, né? Tirando essa questão aqui do carpinteiro, que Marcos e Mateus eles comentam, e Lucas não, né? Não comenta da parte de carpinteiro. Também tem a questão que Marcos e Mateus, eles falam da... Aqui, ó, Lucas posiciona esse evento no início do... Deixa eu ver aqui. Desculpa. Lucas, ele omite o nome dos irmãos e irmãs de Jesus. Já Marcos e Mateus, ele coloca, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Aqui em Mateus ele também coloca, ó, irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Já em Lucas não tem. É uma diferença também notável ali, né? E uma outra coisa é que em Lucas ele inclui leituras de Isaías e a revelação, né, violenta da multidão. Então aqui em Lucas ele continua, né, tem esses dois eventos aqui, né, que ele inclui. Lucas inclui a leitura de Isaías por Jesus e a sua declaração de cumprimento da profecia, aqui no 17 e 21, né? Lucas 4, de 17 a 21, ele inclui a leitura de Isaías. E já no 25, 27, Lucas inclui referência a Elias e a Eliseu e seus milagres para os estrangeiros. Então aqui, né, Lucas ele falou um pouco a mais, né, incluindo essas referências, né? Então aqui eu já comentei sobre algumas diferenças notáveis, né? E algumas semelhanças dessa narrativa pelos três autores. Todos relatam Jesus ensinando na sinagoga em sua cidade natal, logo lá no início. Todos mencionam o espanto das pessoas com sua sabedoria na sinagoga, né? Todos incluem a rejeição baseada em sua origem familiar. Né? O título dessa narrativa é justamente esse, né? Jesus rejeitado em Nazaré. E todos contêm o provérbio sobre o profeta sem honra em sua terra. Que é essa parte que só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, esse aqui, pessoal, seria essa explanação, né, sobre Jesus rejeitado em Nazaré. Eu deixo aqui com o Panza e com o pastor Marcelo também, se tiver alguma contribuição, né?
Pode ficar à vontade. Essa aqui é a primeira narrativa. Posso falar? Pode falar, pastor. Eu acho interessante essa passagem, né? Toda passagem ela traz um ensino muito legal, né? Mas você vê quando ele fala assim que um profeta não tem honra entre os seus, trazendo para os nossos dias é uma grande realidade, né? Porque todos nós aqui somos profetas, evangelistas, pastores, mestres, e a Karina está com um soninho gostosinho. É, é, então, dentro da nossa casa, queridos, acho legal isso, né? Dentro da nossa casa, às vezes, nós não honramos as pessoas como devem ser honradas, né? Eu tenho um profeta dentro de casa, né? E às vezes ela fala como profeta e às vezes eu não dou muita pelota, né? Mas isso é nos nossos dias, né? O Panzo é mestre, você é mestre, né? E todos nós aí temos o nosso ministério. Às vezes nossos filhos não nos honram como pastores que somos, mas eles honram outras pessoas. Isso é bíblico nos dias atuais, isso acontece, né? Não foi só no tempo de Jesus, né? Jesus fez tantas coisas e a família não acreditou, os caras que estavam com ele não acreditaram. Ah, barbárie. O povo de fora, o povo de longe acreditou, mas os de perto não acreditaram, né? Isso é para trazer para os nossos dias. Isso acontece conosco, mestre Alex. Não duvide, mestre Alex, isso acontece conosco, né? Isso você Verdade. fala, ó, você está trazendo um estudo, às vezes a pessoa não dá uma pelota nenhuma para você. Mas o mesmo estudo que um outro profeta de uma bagagem talvez um pouco maior falar, um outro mestre, fala, nossa, é isso mesmo. Não, foi a mesma coisa que você falou, cara. Qual a diferença de unção, meu Deus? É a mesma unção. Você entendeu? É para gente, né, a gente aceitar que dói menos, que realmente às vezes na nossa própria casa a gente não tem a honra e a gente não dá a honra devida a quem merece a honra, né? Valeu, obrigado. Amém. É exatamente isso. Vou falar por mim. Eu, quando morava em Sorocaba, eu participava e era membro da Igreja Batista Independente. E nós crescemos na igreja, né? Sarina, eu, nossa turma. Nós fomos do grupo de juniores, do grupo de adolescentes, do grupo de jovens, e éramos do grupo de louvor. E, e daí, assim, bem próximo da minha saída já, eu já era seminarista lá. E não adianta. Assim, é exatamente o que o pastor Marcelo trouxe. E isso é um código, tá? Eu não vou dizer que é um código do reino, mas é um código da terra, é um código humano isso aí. Não adianta. O profeta não tem honra senão na sua própria casa. Quer ver um exemplo? Lembram de José? José lá do Egito? Ele não foi contar para os familiares dele que ele tinha tido um sonho. Era um sonho profético. Quase apanhou, quer dizer, na verdade, deu no que deu, né? Quase apanha dos pais, mas os irmãos botaram ele para correr, literalmente, e venderam ele como escravo. Por quê? É isso aí, o profeta não tem honra na sua casa. Eu passei por isso lá em Sorocaba. Quando mudei para cá, quando mudei para Ponta Grossa, por muito tempo eu fiquei quieto, não quis saber de igreja, coisa nenhuma. Até que um dia, literalmente, o senhor foi me chamar lá no meu trabalho, através de alguns irmãos. E daí começamos um trabalho aqui em Ponta Grossa com um grupo de apoio a familiares de drogas dependentes, de drogas dependentes, de usuários de drogas. E foi muito interessante porque eu não tinha tempo para preparar a mensagem, nunca tive. Chegava assim, terminava, começava às 7h30 a reunião, eu fechava a loja às 7 horas, 7h10, 7h15, 7h20. A Sarina me pegava, a gente ia direto, eu ia tudo zoado, assim, nem lavava o rosto, era uma coisa horrorosa. Não comia nada, mas eu ia. Pelo menos eu tinha cabelo naquela época, e isso ajudava um pouco. E daí eu chegava lá na hora, e eu pregava aquilo que o senhor me revelava, né, no momento. Eu não tinha muito entendimento sobre como acontecia isso na época, né? Mas eu pregava o que o senhor me entregava na hora. Onde eu quero chegar? Ninguém ali me conhecia, exceto dois ou três que haviam me convidado. Como era a receptividade? Qual era a atenção? Qual era os ouvidos que me eram dados? Totalmente diferente. Por quê? Porque não era minha terra. Embora fosse minha terra, né? Mas eles não me conheciam ainda, né? Então é diferente. Eu senti na pele, eu falei, nossa, caramba, que coisa.
de fato o profeta não tem honra na sua terra, onde ele é conhecido, onde ele nasce, onde as pessoas sabem, esse aí não é o filho do José? Esse não é o filho do carpinteiro? Ele não era carpinteiro? Até outro dia ele estava aí vendendo serviço para nós, que ele atrasou para mim, eu paguei ele adiantado, ele atrasou um mês a entrega dele, o que ele está querendo pregar de reino de Deus para mim agora, meu? Que conversa é essa? Até hoje está entrando água lá na minha casa. É isso aí. Não dão bola, entende? Não dão autoridade. Enfim, não enxergam a autoridade, né? Agora, tem outro código por trás aqui que é bem importante a gente enxergar, que está lá no versículo 5. Diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E você veja, né, como é que é a visão do Marcos, né? O Marcos, ele estava acostumado a ver milagres de grandes dimensões, né? Ressurreição, cura assim de cegos, tal. Não uma febre, uma coisinha, uma dorzinha ali e tal. Ainda assim aconteceram curas, mas não aconteceram de grandes proporções. Então fica uma pergunta: por que não aconteceram as curas? Era o mesmo Jesus, era o mesmo Espírito de Deus que estava ali sobre ele. O mesmo que um pouquinho antes tinha trazido da morte para a vida a filha do Jairo. É o mesmo Jesus. O que aconteceu? O poder escapou dele? O poder saiu dele? Não. É o mesmo que tinha expulsado aquela legião de demônios do Gadareno. O que mudou? Eu vou dizer o que mudou. O público mudou. Foi só isso. O Deus é o mesmo. O público mudou. Então fica uma reflexão muito importante para nós. Importantíssima. O público é importante por causa da fé. É a fé. A fé é que é o pivô. Porque o Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Então, isso é uma reflexão bem profunda para nós. E ao final do capítulo 6, nós vamos fazer uma ponte com esse mesmo comecinho aqui, e vocês vão ver como as coisas fecham. Eu acredito que seja isso. Daí tem uma coisa importante, né, que Lucas vai trazer nessa mesma narrativa aquele momento em que Jesus fala na sinagoga e que ele fala que a profecia de Isaías se cumpre nele, e daí o pessoal fica todo revoltado, empurra ele, leva ele para fora, leva ele até o alto da montanha, até um penhasco, e querem empurrar ele para matar ele. Ele só passa no meio e vai embora. Essa cena ela está bem relatada em The Chosen, acho que não lembro, é no começo, numa das primeiras temporadas. Lucas relata nesse momento. Marcos e Mateus eles vão colocar em outro momento. Mas é isso. Alex, está contigo. Perfeito, perfeito mesmo. Vamos aqui para a segunda narrativa, o envio dos 12 apóstolos. Então, aqui, essa passagem, né, em Marcos, está em Marcos 6, do 6b até o 13, e Mateus 10, de 1, né, no capítulo 1, e também do 5 ao 15, e Lucas 9, de 1 a 6. Então, vou falar aqui em Marcos, né? Marcos 6, 6b até o 7. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui já tem uma diferença notável, né? E Marcos, ele comenta, é o único que comenta que mandaram de dois em dois. Eu lembro, o mestre falou ali agora do The Chosen, né? Eu lembro também dessa parte muito bem lá, né? Quando ele enviou de dois em dois. Então aqui é uma primeira diferença notável, né? Que Marcos envia os discípulos em dupla. Continuando, Marcos 6, de 8 a 9 agora. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho.
a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Aqui já tem outra diferença, né, entre Marcos, Mateus e Lucas. Marcos ele fala que é permitido, né? Ele permite levar bordão e permite sandálias. Mateus proíbe bordão e sandálias e Lucas proíbe bordão. Alguém sabe o que que é bordão? Ou quem não sabe o que que é bordão? É esse cajado que eles andavam, esse cajado que eles andavam, né? Levavam para caminhar. Hoje também, Karina, fiz a mesma expressão que você fez ali, né? Eu não sabia o que era, fui atrás. E é engraçado, quando eu pedi para ele gerar essa imagem, né? Ele já gerou com o bordão ali, né? Então é bacana. Cada vez que a gente explora mais a Bíblia, a gente entende mais, né? Cada significado. Isso é muito, muito bacana. Alguém sabe para que serve o tal do bordão? Quem já andou pelo meio do mato, andou por montanha, ou fez algum tipo de caminhada na natureza? Normalmente, o pessoal mais campeiro, né? O pessoal que mora ou que está mais habituado ali às regiões mais remotas, eles têm. Então, por exemplo, esse ano levei as crianças para conhecer com a Sarina um lugar que tem aqui perto, numa cidade chamada Piraí do Sul. E aí tem lá uma pousada bem legal, assim, só que ela é bem rústica, bem bacana, no alto de uma montanha lá. E daí lá para frente tem pinturas rupestres, tem cachoeira, é um lugar bem legal. Só que tem que andar pra caramba, dá assim, tipo, 1 hora de caminhada da pousada até os pontos turísticos, né? E daí a gente, ok, vamos lá, vamos passear então. Na hora da saída, o guia fala: opa, peraí, cada um de vocês pega um desse aqui, ó. Aí tem um monte desses cajados. Cada um escolhe o seu e vai. O caminho inteiro a gente vai usando aquilo ali. Para quê? Para ajudar a subir e descer. Então, ele funciona como um apoio mesmo na hora de subir e descer a montanha em lugares assim mais de difícil acesso. E também, quando tem muito mato, não é muito o caso lá da Palestina, lá, mas quando tem muito mato, a gente usa também para ir baixando o mato. Cultura pontagrossense, tá bom? Perfeito, perfeito. E vamos continuando aqui, né? E agora vamos para Marcos 6:10. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. Né? Mateus ele fala mais sobre esse ponto, né? E aquela questão que a gente sempre comenta, né? Cada um tinha um estilo e um público. Então eles falam de forma diferente, né? Mas sempre no mesmo sentido. É, aqui já agora em Marcos 6:11, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Né? Então, os outros também comentam, e tem uma outra diferença já notável aqui, que é em Mateus, né? Mateus, ele, ele comenta sobre o julgamento de cidades, que é essa parte aqui, né? Além desse trecho que ele fala de sacudir a poeira e tal, ele comenta aqui no final, e lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, Mateus, né, ele acrescenta essa questão do julgamento de cidade. E também Mateus, ele comenta sobre esse último trecho aqui, né, das ovelhas perdidas de Israel, que é aqui no Mateus 10, né, de 5 a 6.
não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, aqui outra diferença, né, notável aqui, além dessas que eu já tinha comentado, aqui em Lucas, ele, ele enfatiza a pregação do reino de Deus, né? E ele tem uma estrutura mais simples, né? A questão lá do que a gente comenta, né? Cada um tem um público, né? Então, essas aqui são algumas diferenças entre os três evangelhos, né? Sobre a mesma narrativa, né? Sobre o envio dos 12 apóstolos. Então, aqui seria isso, né? Mestre Panza, Pastor Marcelo, pode ficar à vontade. Eu acho que é bom frisar, né? Porque quando Jesus, antes de enviar os discípulos, amados, antes de você ser enviado, antes de você sair fazendo a obra de Deus, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, né? Impondo as mãos sobre as pessoas, você tem que ser ensinado, tem que ser preparado, né? Esses homens aí, antes de serem enviados, eles passaram num curso intensivo e presencial, 24 horas por dia. Alguns deles nem dormiam várias noites, tanto é que Jesus quase, né, no Getsemane lá, sangrando, né, suando sangue, os caras não conseguiram aguentar acordado. Então foi um intensivão presencial, né? Antes de serem enviados, os caras foram preparados para o envio. Então, qualquer um de nós, para fazermos qualquer coisa que temos que fazer, ainda que venhamos declarar que temos autoridade para tal nós temos muita autoridade, né? Mas para um tal maior, você precisa ter a palavra, né? A palavra na ponta da língua, porque lá no deserto, Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, o cara estava preparadíssimo, né? Para o confronto Rússia-Ucrânia, né? Ele estava preparado. Então, na hora que o inimigo veio para cima dele, ele só socou a palavra no inimigo. Foi soco de palavra, foi porrada de palavra, chute de palavra, e o diabo não teve mais argumento na palavra para questionar qualquer coisa, né? Então, é importante, amados, é estarmos preparados, porque na hora que vier a lapada nas costelas da gente, e a lapada vem, viu? Na hora que vier o confronto com o inimigo, meu irmão, se você não tiver palavra mesmo, né, tiver passado aí no ensino, na sabatina, no fortalecimento da palavra, vai ser difícil aguentar, tá bom? Quando a gente vê algumas pessoas, né, no passado, né, como eu falei para vocês, eu sou de uma igreja, vim de uma igreja há 23 anos, fazendo um bom trabalho, graças a Deus. E quando eu via gente sendo lançada no ministério muito cedo, eu falava, meu pai do céu, né? Porque no começo, Karina, no começo, todo mundo fica aleluiado para fazer de tudo. É um aleluiado que só Deus, né? Na hora que vem, na hora que vem realmente, porque quanto mais Deus dá, mais Deus vai exigir, né? Na hora que eu via realmente Deus exigindo, eu via a gente gemendo de dor, viu? Porque a lapada é grande, viu? Quando o inimigo se levanta, se você não tem como argumentar, não tem como argumentar, gente, né? A gente pega o exemplo dos filhos de Cefa, né? Os meninos eram filhos de sacerdotes, né? E assim, não eram sacerdotinhos, não, tá? Pelo contrário, né? Eles não tinham uma vida com Deus. Os pais eram sacerdotes, os filhos nem tinham. Eles foram querer expulsar um demônio lá de um cara que estava endemoniado. O demônio falou assim: olha, eu bem sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas e vocês? Quem são vocês? Foi aí que o chicote estralou, cara, porque os caras conheciam o Paulo, né? Conhecia Jesus que Paulo pregava. Eles não tinham nada com Jesus, né? Então, mestre Alex, a importância de estar preparado é fundamental para exercer o ministério, porque se não tiver preparo,
o negócio ele vai conseguir vencer? Vai, mas vai sofrer que nem sovaco de aleijado, viu? É melhor se preparar antes. Obrigado. O que me chamou a atenção aqui foi no finalzinho ali do versículo 12 e 13, porque ele fala assim, né, que saindo eles, né, os discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então a gente pode muitas vezes pensar assim, o que é pregar o evangelho? Eu tinha um amigo meu que falava assim, no fim das contas, eu acho que é só convidar para ir para a igreja e ser bonzinho. Eu dava risada quando ele falava isso. É uma leitura, né? No fim das contas, seja bonzinho e vá para a igreja. Mas não é isso. O que eles faziam? Eles saíam pregando arrependimento. Então, primeiro, é uma mensagem de confronto. Você está falando para as pessoas, caboclo, você está errado. Está andando num caminho que está errado. É uma mensagem de confronto, levando ao arrependimento. Né? Lógico que quem vai saber, quem vai mostrar, quem vai apontar é o Senhor. Mas a mensagem precisa ser pregada. Então, primeiro ponto, eles pregavam essa mensagem. Segundo, os sinais já o seguiam, expeliam demônios com a autoridade dos céus e curavam as doenças com a autoridade dos céus. Então, é uma mensagem com autoridade celestial. É uma autoridade celestial que expulsa os espíritos imundos. É uma autoridade dos céus que cura as enfermidades. Isso é pregar o evangelho. Isso é pregar o evangelho. Precisa ser vívido. Precisa ser impactante, transformador. As pessoas precisam disso. Esses tempos atrás eu estava ouvindo um mentor falando e ele dizia assim: as pessoas vão querer comprar o teu resultado. As pessoas vão te seguir pelo teu resultado. Você vai adquirir autoridade no seu negócio, né? No seu nicho de trabalho, através do seu resultado. Se você não tem resultado, ninguém quer saber de você. E, gente, no espiritual é a mesma coisa. Vai pregar uma mensagem sem autoridade? Ninguém quer saber. Vai orar por um espírito imundo, como o pastor Marcelo acabou de citar o exemplo aqui, o demônio ri da cara de quem está orando. Vai orar por uma enfermidade e não acontece nada. Precisa ter resultado. A fé sem obras, ela é morta. Então, isso é a mensagem do reino. Ela é uma mensagem viva, vívida, e ela é impactante, ela transforma. Nesse ponto que mais chamou minha atenção, que eu gostaria de participar, é isso, Alex. Perfeito, mestre. Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora da terceira narrativa, que é a morte de João Batista. Então, está contido em Marcos 6, de 14 a 29, em Mateus, né, 14, de 1 a 12, e Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. Então, vamos ler aqui em Marcos, né? Marcos 6, 14 a 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Então aqui Marcos ele, né, tem essa narrativa, já Mateus ele fala um pouco mais reduzido. Lucas nesse contexto, né, nessa narrativa, ele é um dos que fala menos, né? Ele expõe menos de 7 a 9 aqui ele já conta praticamente tudo, né?
toda a história. Então ele foi bem mais reduzido, né? Ele não tem alguns relatos, né? Lucas foi mais superficial nesse sentido aqui, né? Em relação à morte de João Batista, foi mais sucinto. Então, continuando aqui em Marcos 6, agora de 17 a 20. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João, né, e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Continuando, aqui agora no versículo 21 a 23. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. E aqui, continuando, né, em Marcos 6, agora de 24 a 28, ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens, né, para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Indo um pouquinho mais para frente aqui no versículo 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. E aqui, né, tem algumas semelhanças e diferenças entre as narrativas, né, os autores. Marcos e Mateus, eles relatam a prisão de João por causa de Herodias. Já Lucas não, né? Lucas foi bem reduzido, como eu tinha comentado lá no início, né? Marcos e Mateus também mencionam a dança da filha de Herodias. Ambos aqui comentam sobre a dança, né? Marcos e Mateus também descrevem o pedido da cabeça de João num prato. Eles foram mais detalhistas, né? Aqui nesse trecho ele comenta sobre esse ponto. Ambos relatam que os discípulos de João sepultaram o seu corpo, aqui no último versículo, eles comentam, né, sobre. Foram lá, pegaram, levaram, né? E colocaram num túmulo. E as diferenças entre os evangelhos, aqui Lucas apresenta uma breve menção à morte de João, então ele não entra em muito detalhe, né? Marcos oferece mais detalhe sobre a relação de Herodes com João, dizendo que Herodes, né, tinha uma admiração, tinha um respeito lá por João. Marcos menciona Herodes gostava de ouvir
João. Mateus já acrescenta, né, que os discípulos de João contaram a Jesus o que tinha acontecido, né? E uma nota importante aqui, que a narrativa da morte de João Batista é relatada, né, com detalhes por Marcos e Mateus, enquanto Lucas apenas menciona brevemente o fato. Marcos, mais detalhista, né, incluindo ali aspectos da personalidade de Herodes e a sua relação com João Batista. A imagem, eu tinha pedido para gerar, ele gerou uma imagem pesada. Eu resolvi gerar essa outra imagem, né, o rei refletindo ali o que ele, por uma ação que ele teve, né, sem pensar, o que acabou gerando, né? Então, essa imagem foi nesse sentido, né, dele se lamentando ali do que ele tinha acabado de fazer por uma atitude, né, sem pensar. Então, sobre essa narrativa da morte de João Batista, é essa, né, a comparação entre os três, Marcos, Mateus e Lucas. Deixo a palavra agora com o mestre Panza, pastor Marcelo, podem ficar à vontade. Amigos, eu acho importante a gente pensar assim, ó. João Batista, ele veio com um ministério específico. Ele veio abrindo o caminho, preparando o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Era a missão dele, né? Ele pregava o batismo do arrependimento e etc. Quando ele vê Jesus chegando, praticamente quando o ministério de Jesus começa, o dele termina. Então, João Batista, né, para você ter uma noção, ó, quando os discípulos de João Batista viram Jesus, seguiram Jesus. Por que que João Batista também não seguiu Jesus da mesma maneira? Né? E João Batista poderia até ter sido um dos apóstolos, poderia, tá? Só assim, né? Pensando. Quando João Batista batiza Jesus, ele está falando assim, olha, o meu ministério agora é seguir o Senhor. Conclusão, pessoal, João Batista quis fazer um ministério paralelo. Enquanto Jesus já estava batizando as pessoas no Espírito Santo, João Batista continuou pregando o batismo do arrependimento. E no final das contas, Karina, fazer uma coisa que Deus não mandou fazer é perder a cabeça. E João Batista literalmente perdeu a cabeça, é verdade. Isso chama, Karina, obras mortas. Fazer obras mortas é um perigo. Alex, você imagina só você fazer um monte de obra aleluiado, né? Aleluia. Quem está aleluiado, gente, faz um monte de obra, é uma coisa espetacular. Faz obra daqui, faz obra dali. No final das contas, ele está vazio, porque ele fez por conta própria, ninguém reconheceu, ele não ganhou nada com isso. Na verdade, tudo isso foi obras mortas. Fazer obras mortas, Alex, é você, no final das contas, perder a sua cabeça. Então, João Batista, ele fez tudo certo, pessoal, tá? Não estou malhando o João Batista, não, que nem se malha o Judas, tá? Não estou malhando ele. Estou dizendo que João Batista, quando viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deveria ter falado assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor a partir de agora, porque o meu ministério, ele termina aqui e oficialmente ele vai começar com o Senhor, mas ele decidiu seguir por conta, continuou fazendo por conta própria, no final das contas foi preso, ficou meio desmiolado porque mandou perguntar se Jesus era aquele que devia vir, ficou desmiolado, desnorteado, e no final das contas ainda perdeu a cabeça, né? Eu tenho certeza absoluta que o galardão de João foi garantido, está garantido o galardão dele, né? Que realmente ele fez, né, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele até o momento que Jesus chegou. No momento que Jesus chegou, ele começou a fazer por conta própria o ministério dele. Isso é um perigo, né, Juliano Panza? A pessoa fazer por conta própria o ministério, falar, né, achar que Deus está no negócio e Deus não está no negócio. Gente, tem barco que Deus não tá dentro do barco, não, gente. Tem barco, aí tem tempestade que se abate no barco, você vai querer chamar Jesus no barco, ele vai falar assim: quem mandou você entrar nesse barco? Quem mandou você fazer isso?
Aí você fica por conta própria, né? O louvado seja pelo ministério de João Batista, mas aquele pontinho que ele deveria reconhecer: Senhor, o Senhor é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, mas eu vou desatar e eu vou seguir o Senhor a partir de agora. Teria talvez terminado um pouquinho melhor para ele, né? De qualquer maneira, ele ia ser martirizado, tá lá na frente. Mas, mas não desse jeito, né? Deus abençoe vocês. Obrigado. Só nessa linha do que o pastor Marcelo está falando, vou comentar o que aconteceu comigo mesmo. Em 2022, nós fizemos uma célula aqui no prédio. Aqui em casa, depois a gente usou as áreas do prédio para fazer. E Sarina e eu entendemos que a gente precisava fazer e que era hora de pregar a palavra e tal. E fizemos o ano inteiro. E daí, em dezembro de 22, eu pedi para ser discípulo da companhia de Daniel, para o apóstolo João e para a apóstola Flávia. E daí, no nosso encontro que nós tivemos em 2023, que foi quando eu conheci pessoalmente esse bonitão do pastor Marcelo, e o apóstolo João falou assim para mim: pare o que você está fazendo. Pare. Eu perguntei para o senhor e ele me falou que ele não te mandou fazer. Desse jeito. Então vocês vejam, a gente estava reunindo pessoas aqui, a gente estava pregando a palavra, a gente estava orando, a gente estava cantando louvor. Aparentemente algo bonito, algo de Deus, mas não era. Ele não tinha mandado fazer. Então, o nosso apóstolo João Cobal teve esse discernimento, essa direção e me passou. Ele falou: pare, porque Deus falou que não te mandou fazer. É exatamente o que o pastor Marcelo acabou de falar, né? Quando nós somos comissionados, assim como os apóstolos foram, agora há pouco a gente leu, quando foram mandados de dois em dois, eles têm cobertura espiritual, né? E naquele momento, Sarina e eu estávamos sem cobertura espiritual nenhuma. E eu lembro até que foi talvez essa fala da Thaís, a Thaís e o Juliano estiveram aqui em casa, lá por volta de agosto de 2022, e ela falou assim para nós: olha, vocês estão fazendo isso sem cobertura espiritual? Puxa vida, isso é temeroso, vocês deveriam ter uma cobertura espiritual. Essa fala dela foi o pivô que me levou a refletir e me aproximar daí de vez da companhia. Então vejam, fazer a obra, é lindo, é maravilhoso. Sim, desde que debaixo da direção do Senhor. Senão é arriscado demais. A gente pode perder a cabeça, como disse o pastor Marcelo. Agora, falando especificamente sobre João Batista, ele foi o último dos profetas, né? A gente teve lá os profetas maiores e menores ali, né? Até a geração ali do profeta Zacarias, tal. Os últimos profetas, e depois teve um período enorme de silêncio. Deus não falou por muito tempo. E depois de muitos anos, depois de séculos, o Senhor levanta um novo profeta. E como o pastor Marcelo falou, qual que era a missão dele? Era preparar o caminho do Senhor. Essa era a missão do João Batista. Tamanha missão, de tamanha nobreza e de tamanho fardo, que Jesus diz, né, que dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. Olha que honra que Jesus dá a ele, né, ao primo dele. Mas depois Jesus complementa, ele fala: porém, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então, são os mistérios que o Senhor nos fala. De qualquer maneira, aqui se finda a participação, né, de João Batista nos evangelhos, de uma maneira que também foi relatada em The Chosen, né? Aliás, até a narrativa que eu chamo de hollywoodiana do The Chosen, ela conta um bastidor bem interessante. Aqui parece que foi uma coisa do acaso, né? Lá no The Chosen eles mostram que foi algo articulado, tal. Claro, isso daí é licença poética, tá, pessoal? A gente pode achar que foi desse jeito e pode achar que não foi. Mas é isso, meu querido. Boa, perfeito, perfeito. Vamos seguir aqui agora para a próxima narrativa,
que é sobre a alimentação dos 5.000, né? Que é a questão da multiplicação dos pães, né? A primeira. Então, em Marcos, está no capítulo 6, versículos de 30 a 44. Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. E em Lucas 9, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Em Marcos 6, 30 a 31, ele fala assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Seguindo, 33, versículo 33 e 34. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Seguindo, né, Mateus 6, agora de 35 a 37a. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles vocês algo para comer. Seguindo, 37b a 38, eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. 39, 40. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Dando continuidade, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, aqui a narrativa bem conhecida, né, de todos, acho que é uma das mais conhecidas, né? Os três, né, comentam o mesmo tópico, vamos assim, cada um deles comenta a mesma coisa de forma diferente, mas sempre no mesmo sentido, né? Aqui não tem aquela questão muito de um fala uma coisa, outro fala outra, né, diferente ali, né? Mas os elementos comuns dos três são 5 pães e 2 peixes, né? O discípulo distribui a comida, 12 cestos de sobra. Quando fala em número, né? Mais uma vez lembro do pastor Marcelo. Jesus dá graça e parte os pães, 5.000 homens alimentados. Então aqui foi o milagre dos pães e dos peixes, né? E o 12, o pastor Marcelo pode até acrescentar, né? Mas é uma numeração perfeita, né? São 12 apóstolos, 12 tribos. Então é uma numeração que significa ali algo perfeito, né? Algo fechado ali, né? A perfeição. Então seria essa a narrativa, né? Voltada à questão da multiplicação, né? Alimentação dos 5.000. Deixo a palavra aí com o pastor Marcelo, mestre Panzo.
pastor Marcelo quer falar? Pode falar, Juliano, fique à vontade, viu? Acho que se eu fosse contar quantas mensagens, quantas pregações, né, cultos de domingo e cultos em geral, quantas mensagens já ouvi em cima dessa narrativa, acho que eu, sinceramente, não sei, eu perderia a conta. Como o Alex falou, é uma passagem super conhecida, né? Mas foi a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Eu quero chamar a atenção porque aqui o Evangelho de João também traz essa narrativa, né? Então, vou comentar assim apenas algumas diferenças, né? Curiosamente, está lá em João capítulo 6 também. Então, diz que a mesma narrativa, a mesma coisa. Eles estavam ali juntos, a multidão seguiu eles queriam ir para um lugar mais tranquilo, porque eles queriam, né, ter um tempo só para eles, um tempo de mesa, né? Mas a multidão não dava sossego. Daí Jesus olha, vê a grande multidão e pergunta a Filipe. Então, esse é um detalhe que João traz. Ele traz assim, tipo um bastidor, é bem legal. Ele fala que Jesus pergunta para Filipe, fala assim: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E daí o João faz um comentário, ele fala assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha que massa, né? Um puro bastidor, assim. Aí ele fala assim no versículo 7, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Só para a gente entender, um denário representava o salário de uma jornada de trabalho de um dia. Então, assim, para a gente traduzir, está dizendo assim, a gente teria que ter 200 salários, né? Ou seja, 200 dias trabalhados ou o salário de 200 dias trabalhados para comprar pão para esse povo todo aqui, porque não dá, é muita gente. Diz que tem uma estatística, né, que fala assim, quando eles contam somente os homens, a gente pode seguramente multiplicar por 3, que daria ali uma quantidade aproximada, né, das mulheres e das crianças também. Aqui, como a sociedade era uma sociedade patriarcal, eles contavam apenas os homens, né? Então, diz ali o Evangelho de João, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. E aí vem um outro bastidor que a gente não viu até então, que é João, capítulo 6, e no versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Então, eu mesmo já ouvi várias vezes o apóstolo Coraiola falando sobre isso, né? Que muitas vezes nós só precisamos ser esse rapaz aqui. É o cara que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. É só isso. Deixa que Deus multiplique, deixa que ele faz o restante, deixa que o milagre é ele que faz. E a nossa parte a gente faz, né? Eu até postei na minha rede social ontem, hoje, não lembro, que dizia assim: Deus fará o impossível por você, mas tem uma coisa que ele não vai fazer: a tua parte. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Então, aqui ficou bem claro isso, né? Tinha lá um rapaz com o mínimo que podia servir. E Deus fez o milagre, Jesus fez o milagre a partir disso, né? E daí o final que é diferente, João fala assim, né, que as pessoas ficaram tão maravilhadas com esse milagre de tamanha proporção que no final queriam chegar e arrebatar Jesus para proclamá-lo rei. Nenhum outro evangelho traz isso, né? Também é um outro bastidor, está lá no versículo 15, né? Então diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, dessa vez sozinho para o monte. Então, sempre acontecia isso, Jesus aparecia, a multidão cercava. Aí eles tinham que sair meio escondido e ir para lugares assim mais afastados. Dava um tempo, apareciam de novo, a multidão apertava novamente. Acho que por hora é isso. Não vamos pregar em cima desse texto hoje, não. Apenas alguns comentários sobre as diferenças. Perfeito. Então, vamos aqui dar continuidade.
Agora, indo para a narrativa de Jesus, anda sobre as águas. Então, aqui em Marcos, está em Marcos 6, 45 a 52. Mateus 14, de 23 a, desculpa, 22 a 33. E Lucas, ele não relata esse episódio, né, essa narrativa. Então, aqui em Marcos 6, 45 e 46, fala o seguinte, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto, né, ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Já aqui no versículo 47 a 48a, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, né? Esse aqui é uma diferença notável, né? Em Marcos, ele comenta, né, que Jesus estava a ponto de passar por eles, estava bem próximo já. E já em Mateus não comenta isso, né? Só diz que ele se dirigiu a eles andando pelo mar. Adiante, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E aqui tem uma diferença notável, né, em Mateus, que Mateus ele comenta sobre Pedro, né? Então vou adicionar essa parte aqui que só tem em Mateus, né? Então vou pular aqui para Mateus agora. Mateus 14, de 28 a 32. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim que entraram no barco, o vento cessou. Então aqui, né, uma diferença notável é que Mateus relata esse episódio de Pedro, né? Já Marcos, ele não comenta e Lucas não relata esse ponto, né? E também, né, continuando aqui, voltando agora para Marcos aqui, Marcos 51b a 52. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. E aqui, já em Mateus, tem outra diferença, né? Elemento ali exclusivo, né? Diferença notável, que é a confissão. És o Filho de Deus. Então, aqui em Mateus, no versículo 33, né? Comenta assim: Então estavam no barco, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, aqui alguns elementos comuns, né? Em Marcos e Mateus, porque Lucas, né, não comenta. Jesus envia os discípulos no barco enquanto despede a multidão, né? Então, os discípulos foram à frente.
Jesus ficou em terra. Jesus sobe ao monte para orar sozinho, né? Os discípulos enfrentaram vento contrário no mar. Jesus viu isso, foi em direção a eles, né? Nas águas, durante a madrugada. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. E Jesus, né, falou para eles que não precisava se assustar, né? Que tivessem coragem, que era ele, e que eles não tivessem medo. Então, essa daqui foi a narrativa, né, que comenta sobre Jesus andando pelo mar, né? É outra narrativa bastante conhecida, né? Como o Panza comentou ali, várias e várias vezes a gente já viu em pregações, né? Mas cada vez que a gente escuta, aprende uma coisa nova, né? Então era isso né, sobre Jesus andar sobre as águas. Podem ficar à vontade, pastor Marcelo, mestre Panza. Eu só acho, cara, é umas experiências que esses caras passaram que eu vou te falar uma coisa. Desde a multiplicação dos pães, eu falo, meu Deus do céu, viu? O que a gente faz, o que a gente passa, cara, ainda não chegou à sombra dessas provas que esses caras passaram, né? Você imagina só, a gente tá. Por exemplo, eu estava conversando com um professor de inglês aqui na escola, lá de Perus. Ele é bem doidão, né, professor de inglês, cara? Eu vejo ele assim, tem, acho um pouquinho mais da minha idade, mas muito doido, cara. Aí ele falou, cara, eu tava lá na Paulista, pra você tem uma noção, hein? Eu tava lá na Paulista, na festa pra Exu. Eu falei, cara, festa pra quê, mano? Eu falei, né? Não, ele falou, marcha pra Exu. Eu falei, cara, não acredito, mano. Eu sei da marcha pra Jesus, marcha pra Exu, mano. Pelo amor de Deus, cara, que é isso? Ele é espírita, né? Aí ele falou que tinha uma bancada de evangélicos lá, para você ver como é que são as coisas, né? Os confrontos, né, que acontecem. Ele falou, cara, a gente estava uma galera gigantesca lá marchando para Exu. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tinha uns crentes lá. Porque tinha uns crentes lá, né? Eu falei, cara, o que os crentes fizeram? Falou, cara, os crentes, na hora que a gente chegou perto dos crentes, os crentes tudo orando lá e tal, né? Repreendendo, querendo confusão, briga, tal, etc. Eu falei, paramos na frente deles e falamos assim para eles, ó, Exu ama vocês. Caramba, cara. Aí você vê, gente, que a gente assim, a gente precisa aprender tanta coisa. A gente tem tanta coisa para aprender e tanta apropriação de autoridade para se apropriar. Porque numa dessa eu vejo os cristãos sendo envergonhados, sabe? Numa dessa eu vejo realmente, né, ou talvez fazendo uma obra morta, eu não sei, né? Não estou julgando o que os irmãos fizeram, né? Mas eu vejo assim que nessa multiplicação dos pães, nessa questão de Jesus andar sobre as águas, né? Eu vejo a gente numa pequenez tão grande de experiência sobrenatural, porque essa multiplicação dos pães, né? Foram 5.000 homens alimentados, né? Do nada aparece um garoto com 5 pães e os peixes, doou tudo, ficou, né? O Coreiola fala assim, ele ficou com o quê? Aí o povo fala, ficou sem nada. Eu falo, não, ele ficou com tudo. Você entendeu? Porque, cara, o que aquele menino recebeu por estar na brecha, no momento certo, por se colocar à disposição, entregar aquilo que ele tinha para mantê-lo de volta para casa, porque o menino também estava. O menino era filho de alguém que estava ouvindo a palavra lá. Você entendeu? E o pai deve ter falado: Meu, você não dá esse pão para ninguém. Isso aqui vai ser o nosso mantimento nesse deserto e voltar para casa com ele. Eu imagino, né? Assim, quando esse menino ele doa aquilo que tem e daquilo alimenta até o pai dele foi alimentado, né? Com certeza o pai dele recebeu muito mais do que o pai havia falado para ele poupar, né? E com certeza aquele menino volta para casa com uma experiência sobrenatural. Cara, aquele menino entrou na história, gente. Do nada ele surge,
E de tudo ele fica na história, uma coisa extraordinária, né? Mas eu vejo assim esses milagres, e tudo que a gente tem feito, né, se comparado a esses milagres é nada, né? Se comparado a esses milagres é nada. Isso que fez com que esses caras saíssem por todo mundo mesmo e pregassem o evangelho, porque o que eles fizeram foi coisas extraordinárias, né? Se bem que os discípulos ali não sabiam o que fazer. Eles estavam ali para aprender, essa é a grande verdade, né? Ali no barco também, né? Eles estavam com tanto medo. A insegurança já começa nos pães e peixes, né? A Bíblia ali mesmo cita, né? A insegurança dele, o coração deles ficou tão abalado. Pô, cara, como é que aconteceu esse trem de multiplicar pão e peixe? Aí chega lá no barco, acontece aquele forró baldo todo, né? E eu vejo assim, quanta coisa a gente tem que aprender ainda, né? Quanta coisa a gente não fez ainda e quanta coisa tem por fazer ainda. Então, realmente, é aprender com esses exemplos e saber que para Deus tudo é possível, tudo, né? O mínimo que se coloca à disposição torna-se o máximo para a multidão, né? Ou você se colocar na brecha, no momento em que até os homens estavam tão inseguros do que fazer, uma criança, ela não titubeia e faz o que fez. Então, eu só tenho a dizer o seguinte: a gente tem muita coisa para aprender, viu? Muita coisa mesmo. Que Deus nos permita aprendermos e realizarmos essas proezas também, viu? Amém. O que me chama a atenção aqui é, primeiro, esse detalhe que o Alex trouxe, né, que o único que menciona, né, que Pedro tomou a frente e falou: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir aí andando também. Só o Evangelho de Mateus que traz isso, né? Então é interessante. Ah, talvez uma das um dos textos que a gente mais escuta a pregação também, como o Alex citou. Quantas e quantas mensagens a gente já ouviu e quantas pregações diferentes em cima dessa mesma narrativa, né? Agora, alguns pontos assim, né, curiosos. Jesus se separa dos discípulos porque ele queria despedir a multidão, mas ele queria orar. E daí ele vai se encontrar com eles na quarta vigília da noite, que é das 3 da manhã em diante, né? Das 3 às 6. Então ele estava orando. Então olha o horário que ele estava orando e aí ele vai se encontrar com eles. E eles lá no meio do mar apanhando, levando uma surra, né? E um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que quando eles se encontram com Jesus, né, Jesus chama atenção assim, por que vocês ficaram com medo? Por que vocês tiveram essa incredulidade, né? E no caso de Pedro, ele ainda fala ali, né, caramba, homem de pequena fé, mas por quê? Ele fala, não tema para eles, sou eu. Então, eu estou trazendo chamando a atenção disso porque lembram o começo da narrativa no capítulo 6 em Nazaré? Por que ele não fez muito milagre lá? Daí agora, por que Pedro não conseguiu caminhar tudo que ele tinha para caminhar? Por que os discípulos se assustaram? São as perguntas que eu quero deixar no ar, porque na última narrativa que o Alex vai trazer, nós vamos fazer um fechamento aqui. É isso. Perfeito. E vamos aqui para a última narrativa, né? Que é a cura em Genezaré. Então, aqui em Marcos, está no capítulo 6, né? Versículos de 53 a 56. Em Mateus está no capítulo 14, de 34 a 36. E Lucas, ele também não relata esse acontecimento, né? Então vamos lá, falar aqui em Marcos, né? Marcos 6, 53 e 54. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Então aqui Marcos, né? Uma diferença aqui, né?
O Marcos ele menciona a amarração do barco. Já em Mateus, ele não comenta sobre esse detalhe, né? Mas aqui em Mateus, ele fala que espalharam a notícia por toda a região, né? Já que em Marcos não fala, né? Em Mateus ele relata mais, enfatiza, né, a disseminação da notícia pela região. Mateus colocou lá no Instagram lá e divulgou, né? Espalharam a notícia aí. Em Marcos, continuando aqui em Marcos, né? No capítulo 6 de 55, no versículo 55, eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviram que ele estava. Aqui já tem um outro ponto, né, que também que em Marcos comenta que eles levaram os doentes em macas, né? Então Marcos ele comenta esse detalhe, né, de como eles foram, né, alguns doentes foram levados, né? E continuando, Marcos 6,56 é onde e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças. Suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aqui tem mais alguns pontos, né, que Marcos trouxe. Marcos, ele deixa mais detalhado aqui, né? Ele fala mais sobre. Então, ele especifica diferentes locais, né? Povoados, cidades ou campos. Isso em Mateus não tem, né? Mas Marcos, ele cita esses detalhes, né? Maiores. Comenta também do local ali, a praça, né? Pelo menos, cadê aqui? Levar os doentes para as praças, né? Já em Mateus não tem esse relato. Também destaca a questão do toque, né? Na borda do manto, né? Como meio de cura. Isso aqui também Mateus fala, né, sobre isso. E também, né, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, né? Com esse de lá, ela tocou, aqui também saía poder, né? Então, eles tocavam dele, até a figura aqui, né, mostra mais ou menos isso. Um Jesus mais moderno aqui, né? Mas, mas eles tocavam, né, e eram curados. E uma outra diferença aqui, já voltando a Mateus, né? Como comentei ali em cima, ele disseminou a notícia, né? Ele relata que a notícia se espalhou rápido. Ele fala de forma simplista a questão do transporte dos doentes, né? Marcos detalha mais e confirma que todos que tocavam eram curados, né? Então, ele tem essa afirmação, né? Suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar a borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados. Apesar que também Marcos comenta isso, né? Então, essa daqui é o relato, né, sobre as curas em Genezaré, pela visão de Marcos, né, e Mateus. Né? Lucas, mais uma vez aqui, né, ele não relatou sobre a cura em Genezaré e nem sobre, né, Jesus andando ali pelas águas. Perfeito? Então, pode ficar à vontade, Pastor Marcelo, Mestre Panzo. Pastor Marcelo vai falar? Então vejam, para mim o que salta aos olhos nessa última narrativa é a abundância de curas, a abundância da manifestação do poder de Deus através de Jesus. Abundância, abundância. A ponto de que
só encostavam na borda da roupa de Jesus e eram curados. Façam um contraste disso com o começo do capítulo 6. Então, como eu falei, né? O Deus é o mesmo. É o mesmo Senhor. O reino de Deus é o mesmo. A operação celestial é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. Os anjos operando são os mesmos. Estão debaixo do mesmo governo. Por que num lugar aconteceu e no outro lugar não aconteceu? E no que aconteceu, aconteceu de forma abundante. Então, com essa pergunta, eu gostaria de fazer algo diferente hoje. E eu vou falar que eu estou empolgado para isso, viu? E foi assim de improviso. Olha, deixa eu ver aqui. Então estamos aqui, olha. Eu tô aqui na tela, tá vendo aparecendo para mim aqui o Alex, a Karina, a Ellen, o pastor Marcelo, a Cibele, quem mais? Nós aqui. Isso. Isso que eu estou enxergando aqui na minha tela. Se tem mais alguém aqui, não vi, me desculpe por não ter falado. Quero que vocês façam o seguinte exercício aí. Alex, você pode voltar, rolar na tela lá para o primeiro slide onde aparece os seis, as seis narrativas do capítulo 6? Isso. Muito obrigado. Quero que vocês façam o seguinte: olhem para essa tela e vejam lá. São 6 tópicos, né? Jesus rejeitado em Nazaré, envio dos 12 apóstolos, morte de João Batista, alimentação dos 5.000, ou seja, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus anda por sobre as águas e curas em Genezaré. São 6 tópicos. Quero que vocês façam o seguinte agora. Vocês vão orar, vão pedir para o Senhor mostrar qual destes 6 é para vocês lerem. Vocês vão escolher, né, por direcionamento do Senhor, desses tópicos. Vão lá olhar nesse item. Por exemplo, Juliano vai falar sobre curas em Genezaré. Vai olhar lá no texto e vai pedir para o Senhor para que ele pince, para que ele faça saltar do texto algo que é para vocês verem. Vai ser uma mensagem. Vocês vão escrever essa mensagem e depois que isso acontecer, eu vou falar o que vocês vão fazer. Então, nós vamos fazer um exercício aqui ao vivo, tá? Vai ser um exercício ao vivo. Ao vivo e a cores. Então, vamos lá. Primeiramente, feche seus olhos. Levante sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor, de forma sobrenatural, o Senhor ative, Senhor, os teus filhos e filhas agora aqui presentes, no sobrenatural, Pai. Te peço em nome de Jesus, ativa a comunhão deles com os seus anjos, para que eles possam ouvir de ti agora, Pai, de forma clara, nítida, indubitável, sobrenatural. Qual é a palavra que o Senhor quer mostrar para eles dentro desses 6 tópicos aqui? E dentro do tópico que o Senhor mostrar, que o Senhor faça saltar aos olhos e aos ouvidos deles, Senhor Deus, aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua revelação para eles nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa-os agora. Eu ativo eles agora no sobrenatural, de maneira profética, junto com a tua palavra, Pai, para que ouçam de ti de forma clara, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer um exercício profético aqui, tá bom? Agora, vocês vão ter 5 minutos para fazer isso. Eu vou botar uma musiquinha aqui enquanto isso. 5 minutos. Vocês vão pedir para o Senhor mostrar qual desses tópicos é para vocês lerem. Vocês vão ler o tópico que o Senhor vai mostrar para vocês e lá o Senhor vai lhes dar uma palavra específica e vocês vão escrever qual é essa palavra. Pode ser uma única palavra, pode ser uma frase, pode ser uma ideia. Façam isso. Valendo. A partir de agora, 5 minutos.
eu sou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e declare, vamos. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu sou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Tu és o único, somos único. Tu és o único, incomparável. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Vamos! Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Muito bem. Acabaram seus 5 minutos. Agora é o seguinte: eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me deu e depois eu conto o restante. Para mim foi o seguinte: foi Marcos capítulo 6, versículo 5, eu vou ler, que diz assim: Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Marcos 6,56, o último versículo do capítulo 6.
onde quer que ele entrasse nas aldeias, onde quer, qualquer lugar, aldeias, cidades ou campos. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. A palavra que o Senhor me deu foi Nazaré ou Genezaré. Aonde eu estou? Cidadão de qual cidade eu sou? Qual espírito eu carrego comigo? O da incredulidade ou o da fé? Em Nazaré ele não pôde fazer milagre. Por quê? Por causa da incredulidade, a ponto de que ele se espantou com a incredulidade. Espantou. Quantas vezes Jesus viu coisas que o espantaram? Essa foi uma. Que espantou ele, a incredulidade. Já em Genezaré, ao menos tocar. Não precisava ele impor as mãos, não precisava. Em Nazaré ele impôs as mãos. Aqui ele não precisava impor as mãos. Não precisava nem falar. Era só encostar na orla. As pessoas eram curadas. Fé. Fé abundante, fé transbordante. Então, afinal de contas, o que retém a manifestação de sinais, de curas e maravilhas no reino? Isaías 59:1 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Agora, a palavra que o Senhor deu para vocês, eu quero que vocês fechem os olhos agora e orem assim: Senhor, essa palavra que o Senhor me deu, eu preciso saber se ela é para mim, e se ela é para mim, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento e discernimento para saber aonde aplicar ela. E se ela não é para mim, eu peço ao Senhor que me mostre para quem eu devo entregá-la. Em nome de Jesus, amém. Então, essa é a parte 2 do nosso exercício agora. Vocês têm na mão o texto, né? Qual dos tópicos? Vocês têm na mão a palavra, vocês têm na mão uma revelação, um direcionamento que o Senhor deu para vocês, e agora vocês precisam saber se é para vocês mesmos, e é para onde, e se for para vocês, aonde que o Senhor quer que vocês apliquem, e se não é para vocês, para quem vocês vão entregar. E isso, meus amados irmãos, foi um exercício em tempo real, profético, de como a palavra, que é viva e eficaz, se manifesta em nossas vidas. E eu vou te dizer, pastor Marcelo já está careca de saber, opa, desculpa a piadinha, pastor Marcelo já está cansado, experiente de saber. É assim que o Senhor nos entrega as palavras que são entregues nos domingos, nos cultos, nos encontros presenciais. É exatamente assim que acontece conosco. Então, hoje, vocês que estão aqui presentes conosco, e você que está nos assistindo no gravado e teve a coragem e a ousadia de fazer o exercício, vai experimentar também. É assim que o Senhor nos revela a sua palavra. E é assim que você começa a ser um ministrador da palavra. Ou um pregador, ou um ministrador de estudos, ou um propagador da palavra no seu ambiente de trabalho, na sua família, enfim, é assim que começa. Então, meus queridos, é isso. Pastor Marcelo, mestre Alex, querem falar alguma coisa? Opa, eu já posso direcionar a palavra aqui já? Posso? Se você entender que sim, manda bala. Sim, sim. Eu vou aproveitar então o momento para dizer, né? Veio muito quando, né, na reflexão, curas em Genezaré. Genezaré. Fui tentar falar de Nazaré com Nazaré. E, e aí veio justamente o mesmo versículo e veio para ti na parte de Genezaré. Né? O finalzinho ali, onde quer, eu marquei esse ponto ali antes de você falar, né? Onde quer que você entre, né? Nas aldeias, cidades, etc. E depois na reflexão ali, né? Por último, e veio muito à mente do que tu tinha comentado,
Kwanzaa. Então, a minha direcionamento ali, eu vi que não era para mim, mas creio que seria para ti, né? Entre as duas, né, reforça a questão da segunda. Então, no meu entendimento ali veio forte isso ali, né? Que não era para mim. E creio que seria para ti por causa da ligação, né? Foi muita deucidência ali, né? Então, Amém. seria isso da minha parte. Amém. Amém. Pastor Marcelo, quer comentar alguma coisa? Não precisa necessariamente abrir a palavra que o senhor te deu, tá? Fique à vontade. Não, meu amado, eu só quero agradecer aí a Deus pela vida de vocês, guerreiros. Deus continue abençoando. Foi muito legal compartilhar com vocês esse bate-bola aí, foi muito da hora. Que Deus abençoe vocês aí e a gente vai conversando. Amém. Os demais queridos, façam esse exercício todas as manhãs. Peçam ao Senhor que faça a palavra saltar aos seus olhos e saltar aos seus ouvidos, conforme a revelação que Deus tem para cada um, né? Para mim, que sou um homem das letras, literalmente aparece o texto que eu preciso ir. Outros escutam, outros sentem. Cada um tem uma forma do Senhor revelar a sua multiforme graça, né? Então, que o Senhor os abençoe e assim como o pastor Marcelo falou, que o Senhor honre a disposição de vocês e a entrega de estarem aqui numa quarta noite dispostos a ouvir a palavra e aprender mais sobre ela. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês e sobre a família de cada um. E que Ele possa fazer, produzir a palavra e prosperar no nosso coração a 30, a 60 e a 100 por um. Não esqueçam, o Senhor lhes entregou uma palavra. Ou é para vocês, ou é para entregar para outra pessoa. Não retenham, só entreguem, ok? Vamos orar para finalizar? Então, gratidão, Alex, pela tua entrega, gratidão a todos pela presença. Pastor Marcelo, nosso querido vozeirão da companhia, por gentileza, faz uma oração para a gente finalizar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por podermos compartilhar a Tua palavra livremente, Senhor. Sabemos que em alguns países isso seria impossível, mas até aqui o Senhor nos ajudou para que isto aconteça, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um que está aqui, cada um que irá assistir. Seja guardado por Ti, Senhor, e abençoado e fortalecido na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que entre nós haja cura, libertação, que entre nós haja, Senhor, multiplicação, Senhor, e haja manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Que entre nós haja o perdão, Senhor Deus, dos nossos pecados, a lavagem deles através do sangue de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, abra o seu bom tesouro, que as bênçãos elas se manifestem e nos alcancem, Pai. Assim oramos pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos familiares, os negócios que alguns possuem, Senhor. Senhor, em nome de que o Senhor os guarde, abençoa, nos guarde, nos abençoa, nos dê uma noite renovadora e, sim, uma quinta-feira cheia da Tua presença, Pai. Assim oramos em nome de Jesus, declarando, Senhor Deus, que todo mal contra nós não prosperará, Senhor. Todo mal contra nós cairá por terra, toda seta que voa de dia e de noite caia por terra em nome de Jesus. Seja estabelecido, Senhor Deus, uma redoma de proteção sobre a casa de cada um. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Gratidão a todos. Que a Shalom do Senhor nos acompanhe. Uma boa noite e até a próxima. Shalom, shalom.